Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos falar o título da mensagem dessa semana, que é A Vinda do Senhor está às portas. Vamos falar juntos? A vinda do Senhor está às portas. Aleluia. Você se sente feliz? O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Aleluia. Queria ler com os irmãos uma porção de Gênesis 1, versículo 26. Uma porção conhecida. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o Senhor, no seu coração, Ele deseja que o homem seja um seu cooperador. Ele criou o homem de uma maneira tão especial. De toda a criação, só o homem pode receber o sopro de Deus. Tem esse elemento no nosso interior. Você tem o sopro de Deus. Aleluia! E aqui no versículo 28, o Senhor abençoa e dá uma incumbência. Vamos ler juntos? E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o Senhor deu essa incumbência para o homem. Ó Senhor Jesus, hoje não é diferente. O Senhor quer que nós possamos dominar e não que sejamos dominados. Ó Senhor Jesus, vamos repetir uma pequena frase. Deus quer te usar no seu plano. Fala para o seu vizinho. Deus quer te usar no seu plano. Agora fala para você mesmo. Deus quer me usar no seu plano. Aleluia. Então o Senhor quer nos usar. O Senhor nos chamou no tempo devido para isso mesmo. O Senhor quer cooperadores. O Senhor quer pessoas que sejam um com sua vontade. Aleluia. Mas, irmãos, nós sabemos que o homem pecou. E com a queda, o pecado separou o homem de Deus. Vamos ler algumas porções. Romanos 3, versículo 10. Amém. Senhor Jesus. Diz assim: Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, a influência da morte, do pecado, separou o homem de Deus. Vamos ler agora Romanos 5, versículo 12. Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, tinha essa influência do pecado, isso foi se agravando. Nós conhecemos a história do homem, né? E ali em Gênesis 6, houve uma corrupção total, homem totalmente carnal, deu a ponto do Senhor querer eliminar o homem. Mas, aleluia, o Senhor achou graça em Noé. Havia uma família na terra que cooperava com Deus, amava Deus, amava o desejo de Deus, e o Senhor pôde usar essa família. Hoje o Senhor conta conosco. O Senhor quer usar nossa família no âmbito mais pessoal, né, na nossa casa, também a família da igreja. O Senhor quer, no meio dessa geração pervertida, corrupta,
O Senhor quer achar os seus, que possam pregar o evangelho, possam cooperar com ele. Aleluia. Depois do dilúvio, em Gênesis 11, então o homem, ali nós podemos ver que se uniu, né, da descendência de Noé, teve Cuxi, depois Nimrod, e esse Nimrod foi alguém que levou vários homens a se unirem, mas não com o propósito de servir o Senhor, mas de ser contra Deus. Então, vamos fazer uma torre, vamos edificar uma torre que eleve o nome do homem, para que, se tiver dilúvio, a gente não seja mais, não pereça mais. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor veio tratar, o Senhor confundiu ali a linguagem do homem. Então a gente pode ver que no interior do homem tem um vazio. Nada pode preencher. Nesse feriado a gente fez aqui com as crianças, né, o evento Fábrica de Vencedores Kids, e a gente viu a história da luva Lulu. E assim como a luva, o homem, nada pode preencher. A alegria do mundo, a segurança que o mundo tenta trazer, o sustento, e ainda assim, há eventos que o homem não consegue prever, como sol, chuva, colheita, fertilidade. E aí, o homem se degradando cada vez mais, começou a introduzir a idolatria. Então, começou a achar que achar e criar deuses para explicar os eventos que ele mesmo não conseguia explicar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas, aleluia, o Senhor também chamou um homem, foi Abraão. O Senhor apareceu para ele enquanto ele estava em Ur dos Caldeus. E o Senhor o chamou. Também um dia o Senhor nos chamou. Vamos ler Romanos 8, versículo 30. Vamos ler também a partir do 29, amém? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem uma frase aqui, vamos ler juntos? Diz assim, e repetir, né? Eu valorizo o chamamento de Deus para mim. Eu valorizo o chamamento de Deus para mim. Aleluia! Precisamos valorizar. Um dia o Senhor veio nessa terra, cumpriu a obra de redenção, nos aproximou de Deus, e hoje nós podemos desfrutar de uma vida de ressurreição. Aleluia! Ó Senhor Jesus, ainda na leitura da semana a gente viu o coração de Davi, rei de Israel, também a Bíblia relata um homem segundo o coração de Deus, com defeito, sim, como eu e você temos, mas que se arrependia. Ó Senhor Jesus. E Davi tinha um desejo no seu coração. Qual era o desejo de Davi? Que Deus tivesse uma habitação. Que a arca do Senhor pudesse ter uma casa, onde o Senhor pudesse encher com a sua glória. Sabemos que no tempo de Davi, o Senhor não permitiu que ele pudesse edificar, mas ainda assim, ele coletou os materiais. No tempo de Salomão, houve essa edificação. Ó Senhor Jesus. O templo, irmãos, era um lugar escolhido por Deus para habitar com seu povo. Deus escolheu um lugar ali onde o templo foi construído, um lugar especial. E de toda a cidade, o Senhor escolheu ali Jerusalém. Aleluia! Então, o desejo de Deus de ter alguém, um povo, uma nação, alguém que possa levar a cabo a sua vontade, o Senhor deu para o povo de Israel. O Senhor os chamou, cuidou deles também. Porque ele é uma porção de Ezequiel 8, versículos 6 a 10. Diz assim:
Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Ou seja, o Senhor chamou, o Senhor colocou um lugar para adoração, deu o templo, mas ainda assim, havia alguns reis que não amaram a vontade do Senhor, levaram o povo a praticar idolatria. Ó Senhor Jesus. Vamos ler a porção de Mateus 24, porção que a gente desfrutou nessa semana. A partir do versículo 32. Ó Senhor Jesus. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui o Senhor estava advertindo, né, mostrando com respeito à figueira. E essa figueira é o povo de Israel. Então o Senhor, nós vimos em mensagem anterior, o Senhor quis colher fruto na figueira, mas não tinha frutos, senão folhas. Então o Senhor amaldiçoou a figueira. Mas aqui o Senhor fala com respeito à sua vinda, sua segunda vinda. E o Senhor fala que quando a figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, a figueira tipificando o povo de Israel, a nação de Israel. Quando essa figueira começar a brotar, é um sinal que está às portas, que o Senhor está voltando. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, né, na leitura, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Senhor Jesus. Então, aqui, de maneira prática, está falando que as pessoas, a humanidade, vai estar ocupada, vai estar desapercebida com respeito à vinda do Senhor. Assim como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É diferente dos dias atuais? Não. As pessoas no mundo têm praticado isso. Mas nós que recebemos a palavra, precisamos estar apercebidos. Ó Senhor Jesus, que no nosso interior possa haver um sentimento de amar a volta do Senhor. Assim como foi com Noé, Noé pregou o evangelho por muito tempo, construindo a arca, ali com a sua família, todo o mundo perdido, né? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Mas Noé entrou na arca com a sua família. Hoje o Senhor está nos levando a servi-lo na igreja. E a igreja para nós é a arca. Aleluia. Nós precisamos conhecer o tempo, irmãos. Precisamos conhecer o tempo. E não conhecer de uma forma apenas a temer a vinda do Senhor.
então eu não estou preparado e ficar desesperado, num aspecto negativo, né? Desesperado no sentido de não fazer nada. E esse povo estava anestesiado, até que Noé entrou na arca. Então, até que o Senhor venha, muitas pessoas vão estar desapercebidas, mas nós não estaremos. Amém? Então, vamos falar uma frase aqui. Eu quero estar apercebido. Amém? Eu amo a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, eu quero cooperar com a tua vinda. Amém. Aleluia. Aqui, avançando um pouco, vou falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel. A gente viu nessa semana também, né? Por conta de toda essa questão de idolatria, Deus tratou com o seu povo. Qual foi o resultado? Israel cativo na Babilônia e o templo, aquela edificação foi destruída. Então, depois de se cumprir, né, o tempo ali do exílio, teve uma reconstrução. Zorobabel e também o sacerdote Josué, mas uma parte do povo trabalhou na reconstrução. Graças ao Senhor, houve essa reconstrução. Porém, Epifânio, o rei sírio, profanou o templo e mais tarde houve a destruição desse templo pelo general romano Pompeu. Então, houve também uma segunda reconstrução. Um pouco antes do Senhor Jesus nascer, Herodes participou dessa construção. Então, quando a gente vê ali os discípulos admirando as construções do templo, é porque, além das construções em si, houve uma ampliação, houve uma ornamentação. E o Senhor falou o quê para os discípulos? Que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E no ano 70, houve pelo general romano Tito a destruição do templo. Hoje, o que sobrou do templo, nós temos ali o famoso Muro das Lamentações, né? O Muro de Arrimo, onde é, de certa forma, um lamento do povo de Israel sobre o seu lugar de adoração ali, sobre o templo. Com o tempo, as perseguições, a dispersão do povo judeu em outras regiões, né? Nós conhecemos a história, sabemos da perseguição que teve, né? Nazismo e outras perseguições com os povos árabes, a briga pelo local do templo, porque ali foi levantada uma mesquita. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar percebidos com relação ao templo, irmãos. E dois eventos, né, a gente viu nessa semana. Primeiro, em 1947, teve um levante ali. Em 1948, teve a criação do Estado de Israel. Então, Israel não era considerado mais uma nação, mas a partir de 1948, e essa estruturação, essa criação do Estado de Israel. Então, para nós, né, é olhar para a figueira e ver que ela está florescendo. Em 1967, um evento conhecido como Guerra dos 6 Dias, Israel, a nação de Israel retoma uma parte da cidade ali de Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Mas, além de tudo isso, né, a ONU declarou aquele lugar como lugar neutro. Não favoreceu nem os povos islâmicos, né, o povo que construiu a mesquita, mas também não deu essa direção para Israel. Então, precisamos estar apercebidos. Queria ler uma porção, está em Romanos 13, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos? E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
Então, nós precisamos estar percebido, precisamos conhecer o tempo. Tem tantos sinais, né? Talvez estejamos esperando o templo ser reconstruído, achando que vai demorar muito. O Senhor fala que a sua vinda, para muitos, vai ser como um ladrão, né? Quando ele vem de noite. Voltando um pouco para Mateus 24. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui o Senhor fala o seguinte, versículo 40. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, tudo isso é uma advertência para nós. Se a gente cochilar, irmão, se a gente está distante do Senhor, distante do mover do Senhor, tantas coisas o Senhor tem feito. Aleluia! Posso orar por você, pregação do Evangelho, tantas coisas que o Senhor tem feito novas, nós podemos desfrutar, podemos estar percebidos. Se você experimentar deixar essa frase escapar, posso orar por você. Quantas pessoas podem ser ganhas? Tantos são os relatos, essas últimas semanas aí, contando uma experiência breve, meu pai passou por cirurgia, e ele levou um livro para ler, e não conseguia ler, por causa da dinâmica, preparação, etc. E aí trocou o turno, e veio uma outra enfermeira. Meu pai estava sendo preparado, né, ali à noite para entrar na cirurgia de manhã. Então, se olhar de uma maneira natural, em quem deveriam estar os cuidados? No meu pai, certo? Mas aí nós ali oramos pela enfermeira, deixamos escapar a frase: posso orar por você? E oramos por ela. Ela estava ansiosa por algumas questões pessoais, pudemos orar. E meu pai depois deu o livro para ela, né? Praticou comportagem ali. Então, irmãos, muitas são as oportunidades. Nós não podemos perder. Se a gente cochilar, vamos estar desapercebidos, não praticando o mover do Senhor, e o Senhor volta. E podemos não estar preparados. Aqui, né, a porção que a gente leu, fala que vai vir, o Senhor vai vir no nosso dia a dia. 2 estarão no campo, 2 no moinho. Vai ser no nosso viver normal do dia a dia. Mas o Senhor espera uma reação de nós. Para não estender muito, né, vou citar aqui Daniel 9, 24 a 27. Fala daquela posição que vai ter uma negociação com o povo de Israel, para voltar a usar o templo, voltar a fazer os sacrifícios, um acordo, a gente sabe, né? O anticristo, falso profeta ali atuando, paz nas nações, paz na terra, restauração ali do templo, volta a exercer ali os sacrifícios, mas no meio do período de 7 anos, ele vai romper com o povo de Israel, e aí vai começar perseguição igual não se teve nessa terra. Ó Senhor Jesus! Mas para nós, só conhecer esses fatos não é o bastante. Nós precisamos estar apercebidos, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por fim, queria ler com os irmãos, no final dessa porção de Mateus 24, versículos 45 em diante. Vamos ler juntos? Versículo 45. Vamos ler, e você e eu, né? Vamos ler com o nosso vizinho esse versículo, amém? Quem é, pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo. Quem que é esse servo?
Quem que é esse servo? Amém. Eu e você. O Senhor nos colocou no viver da igreja. O Senhor está até turbinando as ferramentas para que nós possamos cooperar. Ó Senhor Jesus, porque o dia do Senhor não seja como um ladrão para nós, mas esse dia o Senhor nos encontre pregando o evangelho, apacentando os conservos, orando pelas pessoas, ruminando a palavra, praticando imersão, né? Tocando naquilo que o Senhor tem falado para nós. Ó Senhor Jesus, versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aleluia! Vamos ler uma frase aqui. Precisamos ser um com o mover do Senhor. Agora a parte que a gente vai repetir. Deus conta comigo. Amém? Deus conta comigo. Deus conta comigo. E agora fala para o seu vizinho. E Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Essa é a parte positiva. O Senhor conta conosco. Nós não estamos aposentados. Né? Tem trabalho para todos. Inclusive o Senhor nos chamou na 10ª hora. Se o Senhor nos chamou nessa hora, Ele está dando ferramentas para que nós possamos apressar a vinda dEle. Ó Senhor Jesus. E na parte aqui, irmãos, não tão positiva, né? Diz aqui no versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. Então, alguém que não está percebido, alguém que não está preocupado com a vinda do Senhor. Né? É o filho que está ali em casa sozinho e tal, curtindo a sua liberdade, mas quando não espera e não ama a volta dos pais. Mas nós amamos a volta do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrio, ou seja, deixa a vontade do Senhor de lado e começa a praticar o que o mundo está praticando, né? Começa a ficar desapercebido, começa a ficar anestesiado. Ah, tem reunião da igreja, né? Não tem aquele sentimento de coração queimando para a gente estar na reunião, né? Tem pregação do evangelho, mas 1 ou 2 irmãos foram, né? Então, isso o que é? É espancar com o servo. É você deixar de edificar, deixar de incentivar, né, de cooperar, de engajar os demais membros do corpo a funcionar. Ó Senhor Jesus, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Por isso que precisamos estar percebidos. Podemos ter toda uma trajetória, né, irmãos, no nosso viver. Ó Senhor Jesus, mas não basta a nossa experiência passada. Nós precisamos estar novos, né, buscando o Senhor dia a dia, ouvindo falar do Senhor, sendo um, né, com aquilo que o Senhor está nos levando a praticar. E aqui no 51 diz, Cássio Galoá lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não queremos ter participação nessa parte negativa. Queremos ter participação na parte positiva. Ó Senhor Jesus, vou aqui fazer uma oração. Senhor Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor nos chamou, Senhor. O tempo devido, o Senhor nos salvou. O Senhor nos chamou nessa 10ª hora. Senhor, mas nós não queremos estar desapercebidos. Senhor, queremos estar apercebidos. O Senhor está voltando. Senhor, dia e hora, ninguém sabe. Senão, Pai. Por isso, Senhor, converta o nosso coração. Senhor, a olhar para a Tua necessidade. Não queremos atentar nas coisas que se veem. Queremos atentar nas que se não veem. Porque são coisas eternas. Ó Senhor Jesus, Senhor, destrava o nosso interior. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, direção, comissão, ferramentas, Senhor. Não deixa que fiquemos velhos. Não deixa que interiormente, Senhor, nosso coração esteja tranquilo. Senhor, queremos ter o nosso coração sempre quente.
Ó, Senhor, cooperando com os irmãos. Precisamos de cada conservo. Ó, Senhor Jesus. Senhor, não temos autossuficiência. Senhor, nós não alcançamos muita coisa até aqui. Queremos ainda avançar. Dá-nos esse coração. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor.